quero convidá-los para lermos dois textos. Nossa reflexão hoje vai se ocupar com dois trechos, um do Novo Testamento, o outro do Antigo Testamento. Abra sua Bíblia inicialmente na Epístola aos Hebreus, capítulo 11, leremos os versos 11 e 12. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série Pela Fé. Estamos conversando sobre a galeria dos heróis da fé que nós encontramos em Hebreus capítulo 11. Hoje vamos refletir acerca de Sara, esposa de Abraão, importante personagem da história bíblica. Hebreus capítulo 11, leremos os versos 11 e 12. Juntos, vamos lá? Pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Agora eu quero convidá-lo para nós lermos também Gênesis capítulo 21. Gênesis capítulo 21, vamos proceder à leitura dos 7 primeiros versos. Leitura alternada. Vocês começam, vocês lerão os versos ímpares e os versos pares. Vamos lá? Visitou o Senhor, Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Abraão circuncidou a seu filho Isaque, quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. Oremos. Pai celestial, Pai querido, Pai santo, estamos na Tua presença, ó Deus eterno. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor, tão infinito, admite gente finita em Tua presença. E essa admissão acontece não por conta de nossos méritos ou performance, mas porque o Senhor vê em nós filhos quando vê Teu Filho em nós. Então nós nos apresentamos diante de Ti em nome de Jesus. E por conta do que Jesus Cristo fez por nós, nós temos livre acesso a Ti, temos relacionamento contigo e imploramos, ó Pai, que o Senhor agora fale conosco por meio da Tua palavra. Não precisamos de mais informações, não precisamos de entretenimento, não precisamos de distrações. Não precisamos apenas de mais teologia, precisamos ouvi-lo, precisamos ouvir a Tua voz. Nos conduza, ó Deus, nesse momento de reflexão, em nome de Jesus. Amém. Você já escutou sobre alguém que deixou de cumprir uma promessa? Claro que sim. Isso acontece praticamente o tempo todo, talvez todos os dias. Você empresta dinheiro a alguém que promete pagá-lo em breve. Você está esperando dinheiro até hoje. Promessa não cumprida. Talvez você compartilhe um assunto particular com alguém na expectativa de que aquela pessoa mantenha o segredo, mantenha a confidencialidade. 2 dias depois, você passa no corredor da firma e sua impressão é que alguém está comentando a respeito de algo. 3 dias depois, a empresa toda já sabe daquele assunto. Promessa não cumprida. Porém, essa história de promessa não cumprida simplesmente não se aplica a Deus. Porque o que o Senhor promete, Ele faz. O que o Senhor promete, Ele executa. A história de promessa não cumprida simplesmente não se aplica ao ser divino, porque o Senhor não pode falar uma inverdade, visto que Ele não pode violar a sua natureza santa. Quando Deus faz uma promessa, você pode crer que Ele vai cumprir o que prometeu. Hoje gostaria de conversar com vocês sobre Sara. E sejamos honestos, hein? Há momentos no relato bíblico em que Sara parece muito cruel. Há momentos no relato bíblico em que Sara parece uma megera, uma vilã do tipo filme da Disney. Mulher de Abraão, nós temos a tendência de pensar em Sara com um nível de dignidade e honra
Porém, ao lermos o relato bíblico acerca de sua vida, é simplesmente impossível deixarmos de notar que ela, algumas vezes, se comportou mal, muito mal, aliás. Sara sofria com acessos de raiva e de ira. Sara também sabia como ser manipuladora, e pelo texto bíblico, sabe-se que até mesmo cometeu atos de maldade e de crueldade. Desde a época em que se casou com Abraão, Sara tinha um sonho. Sara desejava algo acima de tudo, e o seu desejo era legítimo e bonito. Sara queria ter um filho. Sara queria cuidar de uma criança, dar de mamar, ver a criança nascer e crescer. O sonho de Sara era um sonho bonito, lícito, legítimo, válido. Ela queria ser mãe. Entretanto, Sara era estéril. E essa é a primeira característica acerca desse personagem que a Bíblia oferece no seu relato. Em Gênesis 11, 29, lemos que Abraão desposou Sara, e no versículo imediatamente posterior, no verso 30, a primeira informação que é dada a respeito dela, que ela era estéril. Sarai, seu primeiro nome, Sarai não tinha filhos. A esterilidade machucou aquela mulher. A esterilidade atormentou Sara. Na verdade, todo episódio na Escritura, registrado acerca do seu mau humor ou dos conflitos dentro da sua casa, originaram-se por conta dessa sua frustração, por conta do fato de não ser mãe. A esterilidade a consumia. Ela passou anos sofrendo com a frustração, ela passou anos sofrendo com a mais intensa e triste depressão. Queria desesperadamente ser mãe, mas concluiu que o próprio Deus a impedia de ter filhos. Sara queria tanto que seu marido tivesse um herdeiro que ela elaborou um esquema injusto, um esquema imoral e totalmente insensato. De forma precipitada, Sara convenceu a Abraão que se tornasse pai a partir da escrava doméstica chamada Agar. Entretanto, quando a Bíblia fala de Sara, especialmente o Novo Testamento, esses erros não são comentados. Quando o Novo Testamento se pronuncia a respeito de Sara, enaltece a sua fidelidade, a sua fé e a sua perseverança. Repare que o Novo Testamento valoriza mais os acertos de Sara do que os seus erros, e isso já se constitui em preciosa lição para mim e para você, porque a gente deve comentar, celebrar e valorizar mais os acertos das pessoas do que os seus erros. Às vezes a gente faz o contrário, né? Tá lá uma pessoa, a vida toda impecável, procedimento padrão, e aí a gente se lembra dela não pela vida toda de fidelidade, mas pelo último tropeço. A Escritura não faz isso com Sara. A abordagem bíblica a respeito dela é diferente. Não se oculta seus erros, porém celebra-se, comenta-se mais seus acertos do que seus erros. Diante do que foi dito até aqui, eu queria refletir com vocês hoje a respeito do tema: o Deus que cumpre as suas promessas. Deus cumpre suas promessas. Em primeiro lugar, o Deus que cumpre suas promessas não tem pressa. O Deus que cumpre as promessas que fez não tem pressa. Deus chamou Abraão e lhe prometeu descendência, terra. 25 anos se passaram e Abraão não tinha nem uma coisa nem outra. Note que Deus não teve dificuldade nenhuma em fazer Abraão e Sara esperarem 1/4 de século antes de verem Isaque nascer. Por que tanto tempo? Não sei. A hipótese é que talvez Abraão não estivesse pronto. Abraão necessitava de maturidade, robustez espiritual, de modo, de sorte que o Senhor reservou um tempo de preparo, o Senhor esperou o tempo certo. Pelo fato de Deus não se esquecer de suas promessas, Abraão e Sara não tinham motivos
para duvidar. Infelizmente, porém, eles duvidaram. O pai da fé duvidou. Sara também. E isso algumas vezes. Abraão, por exemplo, duvidou da provisão, da providência do Senhor e foi ao Egito. O Senhor prometeu que iria protegê-lo, entretanto, mais de uma vez, Abraão mentiu a fim de salvar a sua pele. Abraão e Sara duvidaram, inclusive, do nascimento do filho prometido. Conceberam um filho a partir de Agar. O fato é que cada um desses momentos de dúvida resultou em problemas, alguns dos quais nos afetam até hoje. Os descendentes de Ismael e de Isaac brigam até hoje. A Bíblia explica essa hostilidade que existe na região do Oriente, retrocedendo ao episódio, não é, de Ismael e de Isaac. Uma vez que Deus fez a promessa a Abraão e a Sara de maneira específica, eles podiam e deveriam contar com o seu cumprimento. E foi justamente isso que aconteceu. Nos primeiros versos do capítulo 21 de Gênesis, nós lemos que o Senhor visitou a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice. E aí o autor do livro do Gênesis afirma: isso aconteceu no momento certo. 25 anos para mim não parece momento certo. Aguardar uma promessa, viver nessa angústia, nessa crise entre fé e descrença, entre esperança e ausência dela, durante 25 anos, para mim parece algo assim horrível, uma experiência horrível. Entretanto, o Senhor fez dessa forma. E a Escritura afirma que Sara concebeu no momento certo. Essa expressão vem de uma única palavra hebraica que pode ser usada para descrever um tempo e um lugar designado para um propósito específico. 25 anos antes, o casal escolhido por Deus deixou Ur dos Caldeus carregando todas as suas coisas em carroças. Eles não hesitaram em crer na promessa e na palavra do Senhor. Eles obedeceram sem saber para onde Deus os levaria. Contudo, o tempo passou e Abraão e Sara compreendiam-se como velhos demais para ter filhos. No entanto, eles creram lá atrás. E o Senhor foi sustentando-os. E a despeito dos momentos de incredulidade, a promessa se cumpriu. Meus irmãos, a incredulidade pergunta: como saberei isso? Quando lemos Lucas capítulo 1, verso 18, encontramos a informação de que quando Zacarias foi informado pelo anjo de que Isabel iria engravidar, ele fez essa pergunta ao ser angelical: como saberei isso? Já a fé faz uma pergunta diferente. A pergunta de gente de fé é a seguinte: como será isso? Por ocasião da anunciação do anjo Gabriel, depois de ouvir que ela conceberia, daria à luz o Messias, Maria, mulher de fé, disse para o anjo: como será isso? A incredulidade pergunta: como saberei? Vai acontecer? A fé faz pergunta diferente: como será? Porque eu acredito que vai acontecer. Meus irmãos, esse texto chama a nossa atenção para a importância de aprendermos a esperar, a aguardar com paciência e com fé no Senhor. Saudoso pastor presbiteriano afirmou que a prática da espera é a arte de aguardar tranquilamente a hora de Deus, sem deixar de fazer o que é de nossa competência e sem fazer o que é da competência de Deus, deixando de lado toda a impaciência e esmorecimento. Nessa espera, há duas grandes tentações. A primeira tentação da espera é deixar de esperar, é abandonar a esperança, é cansar-se de uma espera que parece longa demais. A segunda tentação da espera é a tentação de se intrometer, de resolver a questão de qualquer modo, de assumir a responsabilidade de providenciar e executar o que estava nas mãos de Deus. Não caia nem em uma tentação, nem em outra, espere no Senhor. Depois de muitas crises, brigas de família, barraco, incredulidade, fracasso, depois de muito aprendizado pelo caminho, Abraão
Abraão e Sara finalmente receberam a promessa e receberam o cumprimento da promessa de Deus. O Deus que cumpre suas promessas não tem pressa, mas o que ele prometeu vai se cumprir. A segunda lição que aprendemos é que o Deus que cumpre suas promessas pode transformar qualquer situação. O menino nasceu. Abraão o chamou de Isaque e o circuncidou aos 8 dias de vida, ou seja, como Gênesis 21:4 diz, Abraão fez segundo Deus lhe havia ordenado. Ao dar o nome de Isaque e ao se praticar a circuncisão, Abraão está mantendo a aliança que o Senhor fez com ele. O nome Isaque, gente, é muito bonito e seu significado é mais bonito ainda, porque significa riso. Anos antes, Abraão recebeu a visita de anjos que reafirmaram que eles seriam pais. A Bíblia diz que Sara estava ali no quarto ao lado, ela escutou aqueles homens falando a respeito daquilo e ela, de acordo com a escritura, riu. Sara riu em descrença. Sara não conseguia se imaginar dando à luz a um bebê e amamentando um bebê. Acontece que Deus transformou aquela história, como lemos nos versos 5 a 7 de Gênesis capítulo 21. Deus me deu motivo de riso e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. Se o primeiro riso foi de descrença, o segundo riso é de fé. Só Deus pode promover esse tipo de transformação. E Ele opera esse tipo de transformação. Quando Deus realizou o impossível, a risada de descrença transmutou-se em risada de fé, de alegria, de prazer, de gratidão, bem como de louvor. Deus transformou a infertilidade de Sara em fertilidade. Contudo, nem sempre é assim. Aliás, quase sempre não é assim. Eu acompanhei já e acompanho ainda com muita solidariedade e empatia casais que sonham em ter filhos que não conseguem. Eu quero dizer para vocês que apesar do sonho frustrado, por mais que o Senhor não transforme hoje a infertilidade em fertilidade, Ele pode fazer, mas às vezes não faz. Por mais que às vezes Ele não transforme hoje a infertilidade em fertilidade, Ele pode sim transformar a desesperança em esperança, a tristeza em alegria, a vontade de jogar a toalha em força e resiliência. Deus continua fazendo isso. Deus se importa com o seu sofrimento. Deus quer que você vá até Ele e faça perguntas. E certamente Ele dará para você do seu consolo, do seu refrigério, do seu bálsamo. Quando oramos, estamos falando com um Deus que está profundamente familiarizado com o sofrimento, afinal de contas, Ele voluntariamente sofreu por nós na cruz, onde levou nossas dores e agora une-se a nós em nosso sofrimento e caminha conosco quando passamos por águas profundas, conforme lemos lá em Isaías capítulo 43. Talvez você já tenha observado que os caminhos e o consolo de Deus nem sempre assumem a forma que nós esperamos. E em vez de nos dar exatamente o que queremos, no momento que queremos, Deus resolveu dar-se a si mesmo a nós. E Deus se oferece a nós porque só Ele é capaz de satisfazer de verdade o nosso mais profundo anseio e somente o Senhor pode nos dar alegria verdadeira. Somente o Senhor pode transformar nossa incredulidade em fé, nossa desconfiança em confiança. Meus irmãos, eu quero concluir essa meditação dizendo para vocês que depois de exaustiva tensão e delonga, por fim chegou o nascimento do filho prometido. Mas, surpreendentemente, a história do nascimento de Isaque ocupa poucas linhas no texto de Gênesis.
A história do nascimento de Isaac é registrada em poucos versículos, antes que a narrativa de Gênesis se precipite novamente em mais conflitos e problemas. Sabe o que isso quer dizer? Eu falo isso com profundo respeito. Filhos não são garantia de alegria para o futuro. Não me arrependo de ser pai. É uma das maiores alegrias, se não a maior alegria que eu tenho nessa terra. Entretanto, filhos não são garantia de alegria para o futuro. A maior dádiva de todas não é ter um filho, e sim ser um filho de Deus. Como é que alguém se torna filho de Deus? Deus vê em nós filhos quando vê o Filho dele em nós. É filho de Deus aquele que crê em Jesus Cristo como o Filho unigênito de Deus, como o Salvador prometido, como o Messias que veio para nos salvar. Deus cumpre suas promessas, creia nisso. Entretanto, saiba que o Deus que cumpre promessas não tem pressa. As coisas acontecem no tempo dele, de acordo com o relógio dele, não de acordo com o seu. E enquanto a promessa não se cumpre, faça a sua parte, continue crente, continue se esforçando, continue orando, continue esperando, continue tendo esperança. E saiba que algumas transformações só o Senhor pode operar, só o Senhor pode transformar a incredulidade em credulidade, a insatisfação em satisfação, a desconfiança em fé. Que o Senhor abençoe você, a sua casa, a sua família, essa igreja, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém.